Antes do surgimento da escrita, a comunicação era feita principalmente por meio da fala e dos gestos. Com a escrita, o homem passou a ter mais consciência sobre o próprio mundo. E hoje, saber escrever é fundamental. Mas dominar essa habilidade ainda é um desafio para muita gente. A jornalista Ana Holanda criou uma técnica que ela chama, e eu achei esse nome incrível, de escrita afetuosa, que ensina a despertar a arte de mudar vidas por meio das palavras. Escrever faz parte do nosso cotidiano. Pode ser uma mensagem do WhatsApp, um simples recado, um e-mail ou uma tese de mestrado. Escrevemos o tempo todo, mas nem sempre com agilidade ou clareza. Para algumas pessoas, redigir é um dom. Para outras, um tormento. Para a jornalista Ana Holanda, escrever vai muito além da técnica. Ela é uma relação. Ela é uma relação com você mesma, com o outro, com o mundo. Então, você fica nesse lugar muito da técnica, isso te aprisiona, né? Isso faz com que você fique muito preocupado com a forma, com a plasticidade e muito pouco com a alma que a escrita carrega. E o encontro com o outro, ele não acontece por essa superfície, porque um texto ele pode estar lindamente escrito do ponto de vista da plasticidade, do ponto de vista da técnica, mas isso não quer dizer que vai encontrar o outro, isso não quer dizer que o outro vai se reconhecer na tua escrita, que ela vai continuar viva. Esse encontro ele só acontece no profundo, no que a escrita carrega. E se ela não carrega esse profundo, o encontro não acontece. O que é isso, não acontecer? É 5 minutos depois você não lembrar mais daquilo. Ana Holanda é autora do livro Como se encontrar na escrita. Lançada em 2018, a obra aborda um processo de criação que a jornalista chama de escrita afetuosa. Na verdade, eu acho que eu nominei algo que é o papel primordial da escrita, né? Quer ser uma conversa, quer ser uma ponte, quer ser um encontro com o outro. Quando fala escrita afetuosa, é aquela que afeta, que conversa verdadeiramente com o outro. E é um lugar que, infelizmente, foi esquecido da escrita. Ela está hoje muito superficial, ela não está sendo um encontro. Não é um guia, não é um livro de técnica, nem de metodologia. O livro inteiro é escrito com aquilo que eu acredito, né? Então, ele é o jeito de escrever, ele é uma conversa o tempo todo. Todas as ideias que eu compartilho, eu trago textos em que elas são exemplificadas, né? Então, é muito bacana você perceber como na produção de um texto você pode aplicar ideias que parecem tão voláteis, né? Ou tão sensíveis, como você fala, como amor, coragem, vulnerabilidade. Está tudo aplicado a um texto, a qualquer texto. Tem inclusive um texto no livro que é um texto sobre chacina. Então, assim, como é que tudo isso se aplica a um texto? E no final de cada capítulo tem sugestões de exercícios para você ir praticando a tua escrita. Para Ana, o objetivo é mostrar que a palavra, mesmo quando usada de diferentes modos e com finalidades diversas, pode sim cativar e envolver o leitor. Tem uma tônica muito grande hoje, que é a questão da conexão. As pessoas, elas querem conexão. Elas querem que o outro se conecte com ela, com as suas ideias, com o seu olhar, com a sua marca, com o seu produto, com aquilo que ela tem para trazer. E o que é preciso entender é que essa conexão, ela só vai acontecer quando você tiver uma escrita de profundidade. Não é a regra, não é as palavras-chave, não é sobre isso, né? É num lugar que é muito mais desconfortável para a gente. É um lugar em que a gente passa a se olhar diante daquilo tudo, a se relacionar com a palavra e colocar ela no mundo. Só assim que ela se torna uma relação com o outro e que ela estabelece uma conexão com o outro. Porque o outro, ele não se reconhece na superfície, ele não se reconhece com a superfície do texto, não se reconhece às vezes com um relato mais superficial. Ele se reconhece com aquilo que o texto carrega: solidão, angústia, amor, felicidade, alegria. Desde 2016, Ana Holanda realiza cursos e oficinas de escrita criativa e afetuosa em todo o Brasil. Uma forma de ajudar cada participante a superar as dificuldades na hora de produzir um texto. Na verdade, acho que a gente precisa retomar algo que era
esse papel que a escrita carrega de essência, ele era muito quando, inclusive, ela não era tão... Os contadores de história fazem isso muito bem, né? Quando a gente conta uma história em comunidades, em sociedades, por exemplo, em que a escrita, em que eles têm dificuldade com a escrita, a perpetuação da história, ela acontece através de uma maneira oral. Quando a gente traz isso, a história, qual é a importância disso? É perpetuar aquela história, porque é manter aquilo que nos é essencial vivo. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa retomar esse papel primordial da escrita, que é a manutenção dessa nossa raiz, dessa nossa essência, né? E a gente está muito focado na superficialidade. E a gente precisa entender que isso é um reflexo social, do momento em que a gente está. A gente está vivendo muito esse momento do superficial. Como é que a gente faz para mergulhar nesse processo mais profundo? E para quem acha difícil escrever, Ana propõe um exercício. Uma dica, uma sugestão de caminho é você pegar um dia seu celular, fotografar cenas do teu cotidiano dentro da tua casa. A cama desarrumada, a escova de dente, o sapato jogado no canto, a louça suja na pia. Faz esse arquivo de imagens, você pega e, sei lá, 2 vezes por semana, escolhe uma foto e escreve sobre aquela imagem, né? E é muito... O que isso é legal? Primeiro, você consegue perceber que as histórias, elas nascem na nossa frente o tempo todo. E essas histórias, elas carregam um profundo, porque no final, uma pia de louça suja pode nascer um texto sobre procrastinação. Se eu fosse falar sobre procrastinação, seria extremamente aborrecido. Mas quando eu caminho pelo lugar que lhe é tão familiar, aí ele passa a não ser tão chato. A pessoa tem que perder o medo e ela tem que entender que é mais simples e mais próximo do que ela imagina.